Olá, internauta e estudante da Química que acessa a Química Retada. Primeiramente peço para que deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal para incentivar a produção de mais vídeos como estes. Hoje nós iremos resolver uma questão relacionada à disciplina de soluções e uma questão que foi feita pela banca IDECAM para o cargo de técnico em perícia da Perforce no ano de 2021. A questão diz o seguinte: um efluente contendo íons chumbo 2 foi levado para análise de quantificação. 80 ml de ácido clorídrico de concentração de 0,05 mols por litro foram adicionados em excesso a uma amostra de 5 gramas de efluente. A única reação observada é expressa a seguir. Então, a gente tem um Pb2+ aquoso reagindo com 2Cl- aquoso, produzindo PbCl2 sólido. Admite-se que os íons Pb2+ foram consumidos em sua totalidade, formando cloreto de chumbo 2. O excesso de ácido é titulado com solução de 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio, NaOH, consumindo 30 ml da base. O teor em base mássica de íons Pb2+ na amostra de efluente, expressa em porcentagem, é aproximadamente igual a, como dados, ele dá aqui a massa atômica de cada dos elementos envolvidos e também das alternativas para a gente achar a correta. Então, primeiramente, para a gente responder essa questão, nós temos que fazer uma espécie de caminho inverso dos dados. Por quê? Porque eu conhecendo essa reação de neutralização que o HCl faz com NaOH, eu posso chegar à quantidade de HCl em excesso. Então, para mim fazer isso, eu primeiro tenho que conhecer a fórmula de neutralização do HCl mais o NaOH, que consiste na seguinte forma: HCl mais NaOH produz NaCl mais água. Então, a gente vê aqui que a equação ela já está balanceada, e a partir daí a gente pode fazer a relação de 1 para 1, né? Porque reage-se um mol de ácido com 1 mol de NaOH. Então, pelo que a questão nos deu, eu posso achar a quantidade de números de mols de NaOH. Então, achando a quantidade de número de mols de NaOH e sabendo que a relação é de 1 para 1, consequentemente, eu acho a concentração de HCl em excesso. Então vamos lá. A questão nos deu aqui que que 0,1 mol de NaOH equivale a 1 litro. Quantos mols de NaOH equivale, deu aqui também o volume consumido, a 0,03 litros. Por que 0,03 litros? Porque não é mililitros,
Aí esse Mzinho eu posso substituir por 10 a menos 3, né? Fazendo a transformação e deixando tudo em litros. Pronto. Aí aqui, ó, quando for fazer, ó, multiplicar cruzado, né? Vai ficar 0,1 mol de NaOH vezes 0,03 litros é igual ao X. Vou tirar esse NaOH para ficar, a gente já sabe, né? Até porque tirando aqui, ó, para ficar melhor para a resolução da questão e a gente não trabalhar com tanto número, com tanta coisa, né? Só trabalhar basicamente com os números, né? Aqui vai dar x igual vezes 1 litro, né? Então, multiplicando 0,1 mol por 0,03 litros, eu vou achar o valor de x, né? Então vamos lá, x é igual. Multiplicação desse tipo eu gosto de deixar os números inteiros, porque para mim facilita. Por exemplo, na 0,1 eu gosto de escrever o seguinte: 1, só aqui, vou escrever 1 vezes 10 a menos 1 vezes 3 vezes 10 a menos 2. Vou colocar aqui mol e aqui litros. X. Aqui tá, esse 1 litro tá multiplicando, a gente passa aqui dividindo. Aí consequentemente eu corto litros com litros. Aí ó, 1 vezes 3, 3 vezes 10, multiplicação de potência de base 10, repete a base 10 e soma os expoentes, né? Menos 1 menos 2 mais menos 2, né? Vai dar isso aqui, ó, menos 1 mais menos 2. Gosto de fazer tudo passo a passo para não me atrapalhar na hora da prova e nem e ficar tudo sistematizado. Olha só, menos 1, mas com menos dá menos. Então aqui, ó, menos 1 menos 2, repete sinal e soma, menos 3. Mol de NaOH. Aí agora, sabendo que a equação química de neutralização do HCl com NaOH é de 1 para 1, consequentemente, se eu achei esse número de mols de NaOH em excesso, o meu número de mols equivale ao meu número de mols de HCl. Então, achei o meu número de mols de HCl. Agora eu vou chegar ao meu volume do ácido neutralizado nessa reação. Como é que eu faço isso? Ele não disse que a concentração lá em cima do HCl, vou botar aqui para ver, concentração do HCl era de 0,05 mols por litro. Disse. Então, se ele disse isso, eu posso fazer uma regra de 3 simples e achar o volume do meu ácido neutralizado, né? Que na verdade é o excesso de HCl. Então, 0,05 mols
vezes litro mols. Aliás, espera aí, para facilitar aqui, 0,6 mols está para 1 litro, certo? Então, 0,003 mols de HCl está para X. Eu posso dizer também o seguinte, agora eu vou fazer, posso dizer o seguinte, vou deixar tudo em potência de base 10 para ficar mais, menos 2 mols está para 1 litro e 3 vezes 10 a menos 3 mols está para X. Vou fazer um crédito cruz, né? Aqui. E vou chegar ao seguinte, 5 vezes 10 a menos 2 mols vezes X é igual a 3 vezes 10 a menos 3 mols vezes 1 litro. Então meu X vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 3 mols vezes 1 litro dividido por 5 vezes 10 a menos 2 mols. Agora vou fazer o seguinte. Mols, eu posso cortar com mols. Aí eu vou fazer, dividir o número inteiro aqui, ó, 3 dividido por 5. Então vai dar 3 dividido por 5. Vou colocar aqui um zero, consequentemente aqui. Um zero e uma vírgula. E procurar um número que multiplicado por 5 irá dar 30, que é o 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então vai dar 0,6. Então o X é igual a 0,6 vezes 10. Divisão de potência de base 10. O que é que eu faço? Eu diminuo, repito a base 10 e diminuo os expoentes. Então vai ser menos 3, menos 3, menos 2. Fazendo o jogo de sinal aqui, ó, menos com menos dá mais, então vai ficar menos 3 mais 2, que é igual a, dá o valor do maior, dá o valor de maior, dá o sinal do maior valor absoluto, né, que no caso aqui é 3, menos, e subtraio, né, 3 menos 2 vai dar menos 1. Então vai dar 10 a menos 1 litros. E consequentemente esse valor transformando para ml vai dar o seguinte, isso aqui equivale a 0,06 litros, né? Que transformando para ml vai dar 60 ml. Então esses 60 ml é o valor de ácido clorídrico em excesso, não é isso? Agora a gente tem que chegar na quantidade de ácido clorídrico que reagiu com a nossa reação principal, né? Que é a reação que ele deu lá em cima, que é a reação de Pb2 mais aquoso mais 2Cl menos aquoso, dando PbCl2 sólido. Eu vou simplificar ela aqui, vou anotar aqui para ficar mais simples para a gente. Pb 2 mais 2Cl menos, dando
PbCl2. Aí, como eu falei, sabendo que o volume total que ele deu lá foi de 80 ml e que o meu excesso foi de 60 ml, eu vou saber o volume de ácido clorídrico que foi reagido nessa minha reação principal, que foi de 20 ml. Foi de 20 ml, não é isso? Então, após acharmos a quantidade de HCl que reagiu, né, que é 80 ml menos 60 ml, que foi o que a gente encontrou de excesso, encontramos, diminuindo 80 por 60, encontramos 20 ml, que foi o que reagiu, não é isso? Agora a gente vai saber a quantidade de mols que existe nessas 20 ml de HCl. Então, para isso nós vamos armar a seguinte regra de 3. Nós sabemos que pela questão ele deu que 0,5, aliás, 0,05 mols de HCl equivale a 1 litro. Então, quantos mol de HCl equivale a 0,02 litros, né? Transformando 20 ml em litros, só pegar 20 ml vezes 0,10 a menos 3 litros. Aí eu tô com a vírgula aqui, ó, 1, 2, 3. Eu passo a ter a 0,02 litros. Agora eu multiplico cruzado x. Vou deixar para colocar isso só no final e para melhorar os cálculos. X vezes 1 litro é igual a 0,05. Vou colocar aqui o mol de HCl mesmo, vezes 0,02 litros. Multiplicando isso aqui, se questões desse tipo, eu gosto de deixar em potência de base 10 e fazer a multiplicação, né? Então vai ficar 5 vezes 10 a menos 2 vezes 2 vezes 10 a menos 2 litros. Isso aqui dividido por o litro que está multiplicando, passa dividindo. Aí eu corto litro com litro. Eu tenho 5 vezes 2, 10. Como nós temos aqui uma potência de base 10, duas potências de base 10 e queremos multiplicar, o que é que a gente faz? Repete a base, né? E soma os expoentes. Então, tá aqui 10 vezes 10 menos 2 mais menos 2. Menos 2, mais com menos dá menos. Isso aqui vai ser igual a, repete o menos 2 e soma, dá menos 4. 10 a menos 4 mols de HCl. Esse 10 a menos 4 mol de HCl pode ser escrito da seguinte forma: 10, aí eu tenho, posso andar essa casa para a esquerda 4 vezes, então 1, 2, 3, 4. Então vai ficar 0,
0,001 mols de HCl. Esse aqui é o meu resultado. Pronto, agora que eu tenho a quantidade de mols de HCl que reagiu, eu vou usar a minha equação, né? Por quê? O HCl ele vai se associar completamente em íons H+ e Cl-. E como ele se dissocia em quantidades iguais, e Cl- participa da minha reação, então eu sei que qual a quantidade de Cl-. E com a quantidade de Cl- e com a equação balanceada, né, que ele forneceu, nós podemos calcular a quantidade de chumbo na amostra. Então, nós já sabe aqui, ó, que pela equação aqui nós temos 2 mols de HCl para 1 de Pb2+. Então, sabendo que eu tenho 2 mols de HCl para 1 mol de Pb2+, temos o seguinte. Então temos o seguinte, 2 mols de HCl, se 2 mols de HCl equivale a 0,001 mol de HCl, e pela estequiometria eu sei que eu sei que é 2 para 1, então 1 mol de Pb2+ equivale a X. Então eu vou pegar esse X, passar para lá e dividir esse 0,001 por 2. Dividir ele por 2 e vou ter o resultado de mols, de chumbo. Deixa eu fazer aqui a conta com as devidas. X vezes 2 mols de HCl é igual a 0,001 mol de HCl dividido aliás, dividido não, multiplicado vezes 1 mol de Pb2+. Agora eu vou isolar o meu x é igual a 0,001 mol de HCl vezes 1 mol de Pb2+, dividido por 2 mols de HCl. Corto mol de HCl com mol de HCl, eu vou ter o meu X igual
A. Vou transformar isso aqui em notação científica. Vai ser 1 vezes 10 a menos. Andei 3 casas, ó. 1, 2, 3 a menos 3 mols de PB 2 mais. Isso aqui dividido por 2. 1 dividido por 2 é 0,5 vezes 10 a menos 3. Para ficar isso aqui é a quantidade de mols de PB 2 mais. Encontrando a quantidade de mols do íon chumbo, nós podemos justamente encontrar agora a massa desse chumbo. Como nós vamos fazer isso? Outra regra de 3, simples. Lá no enunciado, nos dados, ele deu que 1 mol de PB de chumbo equivale a 207 gramas. Então, quanto vai equivaler esse meu resultado, que é de 5 vezes 10 a menos 4. Eu vou pegar essa vírgula, vou andar para cá para deixar em notação. Mol de PB. Vou fazer também uma outra multiplicação em cruz, que vai dar x vezes mol de PB é igual a 207 vezes 5 vezes 10 a menos 4. Vou multiplicar o meu 207 vezes 5. Posso fazer essa multiplicação aqui, ó, 207 vezes 5 dá 7 vezes 5 dá 35, a 3, 0, 3, 10. Dá 1035. Então vai dar 1035 vezes 10 a menos 4. Menos 4 gramas. Isso aqui eu posso dizer que é o equivalente a 0, vou dar 4 vírgula para cá, ó. 1, 2, 3, 4. 0,1035 gramas de PB. Achei a quantidade minha, a quantidade de chumbo encontrada ao reagir o ácido clorídrico com o chumbo. Agora eu vou fazer o cálculo para achar a quantidade de chumbo, a porcentagem de chumbo na minha amostra. Ele disse que a minha amostra era de 5 gramas, né? Foram adicionados um excesso a uma amostra de 5 gramas de efluente. Então eu sei que 5 gramas do meu efluente tem 100% de
e que 0,1035 equivale a x. Multiplico, cruzado, eu tenho que 5 gramas vezes x é igual a 0,1035 vezes 100. Então vai dar x igual, já multiplicando aqui por 100, vai dar, tá com a vírgula aqui, ó, 1, 2, 10,35 dividido por 5. Já pelo resultado aqui, ó, a gente sabe que 10 dividido por 5 é 2. Procurando o resultado, podemos ver que seria a letra D, né? A letra D seria a nossa resposta. Vai dar 2,35 dividido por 6, que vai dar 5.